perguntarmos para qualquer pessoa na rua como ela imagina um psicólogo, eu apostaria que seria um psicólogo clínico, sentado atrás do seu divã, dizendo algo como "fale mais sobre isso", com suas roupas sociais, sério, enigmático. E de fato, no Brasil, a atuação mais frequente e mais famosa de psicólogas e psicólogos é no ambiente clínico. Mesmo assim, temos uma diversidade muito grande de atuações nas quais os profissionais que se formam em psicologia podem atuar. E é aí que está o segredo. É muito mais sobre o que fazer com o conhecimento proveniente da psicologia do que ser psicóloga e psicólogo em si. Fica por aqui que até o final você vai entender. Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheiradores de pó de biblioteca. Eu sou o Rafael, este é a Voz da Psicologia, um podcast do Psicoclub, seu espaço de aprendizado contínuo e inspiração diária na psicologia como ciência e profissão. E hoje a gente inicia a nossa jornada aqui nesse novo podcast. E para começar, convido todos a fazerem aí sua audiodescrição, mesmo que estejamos só em áudio hoje. E por que não, a gente vai fazer assim, uma descrição de fato, de imagem, e eu vou pedir uma alma-descrição. O que é uma alma-descrição? É quando você fala uma coisa que ninguém vê, só a sua alma sabe. Então, por exemplo, eu sou Rafael Cerqueira, sou psicólogo. Hoje estou aqui trajando, minha roupa preta, minha camiseta da Rádio Quatro Tempos, que é uma rádio online de rock muito boa. Tenho um cabelo encaracoladinho, sou uma pessoa preta e minha alma hoje tá radiante porque eu adoro falar pro psicólogo formado o que ele tem que fazer, como se eu soubesse alguma coisa muito legal, mas na verdade é porque eu me empolgo. Edivan, que saudade de te ver num podcast. Se apresenta aí, por favor. E que saudade de fazer essa descrição aqui também, né? Eu ainda vou começar um pouquinho com a minha, né? Muito bom dia, ouvintes! Aqui quem fala é Edivan Araújo, falando diretamente de Osasco, onde tudo pode acontecer. E hoje, para quem não me conhece aqui, hoje eu estou trajado com uma roupa de academia, uma camisetinha azul da Puma, shorts, muito bem tranquilo. Eu sou uma pessoa branca, tô usando uma barba aqui muito bem cheia, muito bonita aqui pelo jeito. Tenho olhos azuis. Brincadeira, gente. Castanho, cor de mel. E também sou psicólogo. E estou muito animado aqui. E uma coisa que a minha alma vê é que eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos. Muito mesmo. Não mudou. Minha segunda paixão, não mudou nada. Depois da psicologia, é jogos. Se você tivesse outra profissão, você ia ser streamer, você ia ser programador de games, ou você ia ser herdeiro e ficar jogando videogame em casa. Eu até gostaria que fosse essa, Rafa, mas eu acho que talvez a minha segunda paixão, eu não sei se eu seria streamer. É uma profissão muito legal, é uma atividade muito bacana, mas eu acho que eu seria violinista, que aí sim é onde meu coração bate ali de uma forma avassaladora. Sensacional. Ao longo do podcast a gente vai falar que dá pra trabalhar com psicologia e games também, né? Com esse diploma maravilhoso que a gente ganha. Vamos agora pro terceiro integrante aqui, estreando comigo e com o Edivan, mas como estamos todos no primeiro podcast do Psicoclub original, ele é tipo, se eu sou Adão, se eu sou Eva e o Edivan é Adão, o Giovanni é Caim ou Abel, né? O melhor é ser Caim, porque Caim mata... Não vou lembrar. Vai aí, Giovanni. Boa. Bom, gente, eu sou o Giovanni, sou de Uberlândia, Minas Gerais, cabelos cacheados que precisam de muito creme para ficar bonito, barbinha ainda meio falha, mas, enfim, o mais importante é o prazer de estar participando desse projeto. Sou uma pessoa branca também, mas que aqui a gente viva a diversidade, viva a propagação de grandes temas. E principalmente vamos aprender com novos conhecimentos, né, galera? Aqui ninguém é detentor do conhecimento e aqui a gente quer mais aprender de acordo com os debates que vêm pela frente, né? Então vamos junto nessa trajetória, aprender, que é o nosso propósito, né? Se fosse dizer algo que é da minha alma e que valeria muito a pena expor para vocês, se eu não fosse psicólogo e que mistura muito com o meu hobby, eu seria um cosplayer, sem dúvida. Eu ia pegar as referências de jogos ali com o Edivan, os jogos que ele gosta também, né?
E aí já faço interpretação ali dos personagens principais, né? Então, eu sou muito ligado também no mundo dos games e faço do mundo dos games também nos meus cosplays, né? Então, nada melhor do que poder abstrair um pouco de tantas coisas que acontecem na nossa vida e conseguir trazer essa leveza pela interpretação. A gente... Momento associação livre aqui, já vamos puxar um gancho só. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Associação livre. Ô Giovanni, o que é cosplay? Cara, o cosplay é essa prática de se vestir de um personagem, mas não somente isso, também a interpretação dele, né? Então é a compreensão do que aquele personagem tem para oferecer, o seu propósito, a sua linha de interpretação, e com isso você fazer da interação com outras pessoas que estiverem ali no seu respectivo evento. E para mim não é só evento de cosplay, para mim uma festa eu faço esse cosplay também. É esse o nível de maluquice que a gente brinca, né? Mas então é muito o viver o personagem, não é apenas se vestir com o personagem. Legal, legal. Será que o ouvinte que está nesse podcast aqui, todos nós não queremos ser cosplayers de psicólogos que sabem o que estão fazendo da sua própria carreira, né? Que é isso, simular, vestir a roupa, fingir, interpretar, até que uma hora a gente deixa o cosplay de lado e se torna o próprio personagem, né? Filosofei longe aqui. Boa! Mas antes da pauta, antes da gente ir aí pro podcast em si, ressaltar que A Voz da Psicologia é um podcast do Psicoclub, a sua plataforma de conteúdos de psicologia, tanto para você que está desbravando aí novos conhecimentos, quanto para você que quer dar aquela subida profissional, você que quer aprimorar mais do que você sabe. Acessa lá psico.club e descubra aí um mundaréu de conhecimento para você. Curiosidade, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu andei pensando isso esses dias. Psico, a gente remete à psicologia. Agora, club, a gente deveria remeter a clube ou a aquele pedaço de pau, a um taco? Porque em inglês, club também é taco. Então a gente poderia... Eu pensei muito que ao invés de A Voz da Psicologia, a gente podia chamar de paulada na psicologia, tacada psicologia. Mas aí eu acho que eu fui muito longe com essa interpretação, né? Aí não dá. Mas bora que bora. Eu vou convidar vocês, né, para trazer um pouco de como é que foi quando vocês se formaram e o que passou na cabeça de vocês, né? Nós três aqui que estamos gravando hoje, nós três somos psicólogos de formação. No final eu compartilho como é que foi pra mim. Edivan, quando você se formou, você sabia o que você estava fazendo, pra onde você queria ir, né? Você sabe pra onde você tá indo hoje, depois aí de, minha Nossa Senhora, 7 anos formado? 7 anos formado, né? Estamos indo pro 7º, então, é isso aí. Nossa, é isso mesmo, né? Pra mim ainda não parece que se passou tanto tempo, né? Mas não. Quando eu me formei, Rafa, eu confesso pra você que eu estava um tanto perdido, viu? Assim, as noções básicas a gente tinha, né? Que, eu quero ir pra clínica, tenho muita vontade de clinicar, mas como é que eu faço isso? Não tinha muita noção. Comecei uma correria desesperada para me organizar, para buscar conhecimento de como fazer isso. Precisaria o quê? Alugar uma sala ou alugar por hora? Dava para alugar por hora naquela época? Não tinha a mínima noção. Como é que eu fazia? Como é que eu iria fazer para alcançar novos pacientes, para que eles viessem a mim? Não dava só para se formar e esperar que eles viessem atrás de mim, né? Então, eu confesso para você que foi um tanto desesperador. De pouco em pouco, aí eu fui aprendendo algumas coisas, algumas técnicas de, primeira coisa básica, né? Alugue uma sala em um local que as pessoas tenham fácil acesso, né? Coisa mais básica, que naquela época talvez eu não tenha pensado. E através disso, eu fui me experimentando em algumas questões, buscando conhecimento o máximo possível, tirando muito da minha ansiedade, né? Porque quando a gente está atendendo lá na faculdade como estagiário, é muito mais prático, né? Tem um supervisor para te auxiliar, tem uma série de profissionais ali que você pode tirar uma dúvida, e depois que você se forma, isso fica um pouco complicado, né? Mais é você e você, né? Então, você tem que ter uma certa maturidade ali desenvolvendo com o tempo para que você consiga ser um bom profissional, né? E no começo era muito confuso para mim. Hoje tá bem mais tranquilo, eu já estou bem mais estabilizado, mas naquela época, Rafa, nossa, foi um medo absurdo lá.
E você de fato seguiu para onde você queria, que é psicologia clínica. Sim, sim. Né? Você é clínico hoje. Sim, hoje adoro essa área, estou muito confortável com ela, ainda bem que eu perseverei, né, que eu continuei lá no meu caminho lá de psicologia clínica, mas no começo deu um certo, assim, será que vai dar certo? Será? Sabe aquele famoso medo que assombra a humanidade? E se? Aí começou a dar aquele lá, mas aí depois eu vi que, poxa, se eu começar aqui a usar algumas estratégias diferentes, começar a buscar um pouquinho mais de expertise, falar com algumas pessoas em alguns locais que têm alguns conteúdos que passam isso, vai facilitar para mim. E facilitou. Hoje em dia está muito melhor do que naquela época. Absurdamente melhor, não tem nem como comparar. Que bom saber. Né? Giovanni, você mirou para um canto e foi igual o Edivan assim? Deu tudo certo também? Essa questão de mirar num canto e, enfim, desbravar, na verdade me retoma mais a minha primeira aula no curso de psicologia. Tem aquela clássica pergunta, né? Por que você escolheu psicologia, né? E eu dei a resposta mais indigesta, que a professora me deu um esporro logo de cara, né? Que eu comecei assim, ó, escolhi psicologia porque é um curso que eu entendo que não precisa tanto de matemática e eu não quero mexer com isso. E acredito que dentro das áreas de humana é dos que tem o melhor respaldo social. Então, acho que tem tudo para dar certo. Já tomei um sermão logo de cara, apesar da sala ter rido. E por que eu trago isso como importante? Como que as nossas escolhas iniciais faz a gente entrar em situações totalmente despreparado, né? Quem aqui tinha visão do que um psicólogo faz ou poderia fazer? Não. A gente seguia com estereótipos que via em filme, em um desenho, que é alguém debochando do método freudiano, que está fazendo desenho quando alguém está conversando, né? Isso é psicologia? Evidentemente que não, né? E a gente vai descobrindo a psicologia ao longo do curso. Então, quando chega na minha reta final, já tendo passado por todos aqueles estágios e matérias, talvez a única conclusão que eu cheguei foi: eu não me vejo fazendo o que todo mundo faz, né? Isso é muito amplo, mas principalmente o conceito de que, será que eu posso ser mais de uma única coisa na psicologia? Existe espaço para isso? Existe expertise que contemple um pouco sobre isso? Né? E muito da ação, o meu envolvimento na reta final de faculdade, foi que eu me envolvi em projetos do Sebrae, em que eu tive a oportunidade de estudar junto à psicologia mais sobre empreendedorismo. Então eu tinha formulado ali projetos de startup relacionado à nossa área de interesse. Então, com isso, saindo da faculdade, meio que eu tive oportunidades nesse mundo organizacional, chegando ali na tecnologia, né? Então, com isso, eu comecei a consolidar um pouco essa carreira, vamos dizer, organizacional, mas sempre olhando para a inovação, mas também não deixei para trás o meu desejo de clínico. Então, ocasionalmente, fui ali abrindo minha agenda, sem pressão para esse sucesso, mas as oportunidades foram surgindo e tive ali minhas conquistas com meus primeiros pacientes que, enfim, também já rodaram, já receberam alta, outros estão ali comigo, mas que então eu vivo esse momento, né? Desde a saída da faculdade, eu tinha comigo que eu não queria ser uma única coisa na minha carreira e hoje eu sou multifacetado nesse sentido. Que legal. É engraçado o Giovanni falando, você parece um ator de televisão dos anos 90, que tava ali, posso fazer um teatro, uma novela, gravar um CD de música, fazer um filme, fazer uma série, um programa infantil, né? Mas tudo aquilo ali era uma arte, uma interpretação de alguma forma. A psicologia faz muito isso. Acho que quando a gente se forma, né? Quando a gente tá ali estudando, o que eu percebi, assim, né? Mas aí é um recorte que eu tinha ali da galera que se formou comigo, do pessoal que eu conversava. Todo mundo tinha grandes sonhos do eu quero X. Ninguém falava eu quero X, Y e Z. Tipo assim, adoraria, né, trabalhar num instituto social, né, acolhendo ali pessoas em situação de rua e eu também ser clínico e poder dar consultoria. Ninguém pensa isso, mas é a realidade de muita gente, né? Como psicólogo, como psicóloga, né? Quando eu me formei,
eu pensava, quando eu entrei na psicologia, na verdade, eu não pensava em trabalhar como psicólogo, porque eu era funcionário público, e aí eu pensava assim, eu preciso me formar em alguma coisa. Psicologia é muito legal. Eu vou estudar isso aqui, vou embora, pego meu diploma e tá guardado. No meio do curso, eu achei tudo muito legal e pensei, beleza, quero ter, né, atender com clínica, meu sonho, ai, que legal, eu vou ser o novo Freud de São Paulo, assim, fora da psicanálise, né, porque eu não era psicanalista. Mas aí a vida veio e eu lembro que uma vez eu conversei com uma professora, eu não me lembro exatamente quem, mas que falou assim, nossa, a área da educação, ela é difícil de entrar, mas ela é muito gostosa de trabalhar. E aí, um ano depois que eu estava formado já, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no Instituto Social com o que a gente chamaria, né, de psicologia educacional, mas não tinha esse nome, a gente fala disso mais para frente, e eu gostei muito, né? Falei, nossa, eu vou ser empregado e psicólogo, né? Eu não vou ter minha clínica só. E foi incrível, abriu várias portas assim, e é uma coisa que as pessoas acho que vão comentando e devem comentar com você também, né, Giovanni? Tipo assim, mas você não é psicólogo mais não? Né? Tipo, você não é mais psicólogo? Eu falo, pô, eu sou psicólogo, né? E eu sou uma pessoa formada em psicologia, né? Então eu uso esse conhecimento pra muita coisa. As pessoas falam isso pra você? Você é empregado, você trabalha num lugar, então você não é psicólogo. Fica muito essa questão, né? Qual o nome da sua função, né? E se supostamente é uma fuga ao tema em relação à nossa profissão. Mas eu acho que o principal, cara, é nós que estudamos, nós que absorvemos esse conhecimento durante a nossa trajetória, e aqui eu acho que é o primeiro grande toque sobre o que fazer. Onde a gente for, a gente leva psicologia. Onde a gente encosta, a gente leva conhecimento, leva manejo, leva rapport, leva empatia. Então, o rótulo que as pessoas escolhem, inclusive os rótulos que elas dão sobre a minha vida pessoal, né, é só a opinião das pessoas, né? Eu acho que é muito mais a nossa potência, a nossa autoestima de conseguir bancar. Não é um nome que me representa, não é um tipo que me representa, é a bagagem, o conhecimento e o desejo de fazer diferente, né? Então, é um pouquinho dessa perspectiva que eu considero também. Caramba, ele falou bonito, hein? Nossa, mas é um Cortella, né? Praticamente participando do podcast, né? Aonde eu vou, levo a minha bagagem. Eu não sei imitar o Cortella, mil perdões. E isso é muito interessante, né? Porque realmente, né, o que faz da gente psicólogo não é apenas um número lá do nosso CRP. Não é a gente falar que mas é psicólogo, que também né? Mas que também é, obviamente, né? Mas que também é, mas é principalmente a nossa forma de olhar para as situações, né? A gente, quando acontece uma coisa em determinada situação, a gente observa aquilo e fala, isso aqui a gente talvez possa abordar dessa forma. Óbvio, né, que aqui a gente está se referindo a ações referentes ao trabalho, né? Aí a gente olha e fala, poxa, isso aqui talvez tenha um significado tal, tem uma emoção, essa emoção, isso tudo remete a essa carga que a gente traz, né? Essa forma diferente de olhar para as situações, né? Que, querendo ou não, vai mudando a gente ao longo do tempo, ao longo da faculdade, todos esses conhecimentos, eles mudam a nossa forma de observar o mundo, observar a gente, observar as nossas emoções, a gente se entender um pouquinho também, né? Para não cair naquele clichê, né, antigo, né? Por que você faz faculdade? Para me entender. Óbvio que não é para isso somente, mas ajuda um pouquinho também, né? Para a gente se entender um pouco de como as coisas funcionam, mas é muito isso, né? Toda a mochila, toda a nossa bagagem que a gente carrega em todas as nossas situações, né? Isso faz da gente um psicólogo, né? Boa. Inclusive, você que está ouvindo a gente, que você está tentando, né, decidir aí para que carreira aí, você não é formado em psicologia ainda, né? Você não entrou na faculdade. Se você está pensando em entrar porque tu é cheio de problema, né? Tem vários transtornos, não faça. Se trata e depois você pensa, porque muito infelizmente, sabe quando a gente vê nos filmes, tipo assim, o médico, ele tá numa situação de guerra e aí ele vai lá e dá ponto em si mesmo, coisas assim. O psicólogo não faz. A gente não consegue, né? Por mais que você tenha múltiplas personalidades, uma não consegue fazer terapia com a outra. Então, trata primeiro, depois você vem pra cá, que é maravilhoso, né? E posso fazer um adendo, Rafael? Não pode. Muito obrigado. Microfone claro, cortado. Que isso, Giovanni? Manda aí.
E isso eu também vejo como, de certa forma, um preconceito que as próprias pessoas possíveis interessadas não assumirem que querem fazer terapia. Porque falar que faz o curso de psicologia agrega mais valor. Mas falar que faz terapia é um tabu. Então, eu também acho que existe esse mérito social da gente confrontar sobre isso. Cara, não tem demérito nenhum no dizer que é a terapia, que é o autoconhecimento que se busca. Não, pelo contrário. Quem sabe é lá que você vai descobrir que a psicologia de fato faz sentido, inclusive profissionalmente. Mas não precisa usar da muleta de faço psicologia para me entender. Cara, vai se deparar com muita teoria, com muito experimento que não vai falar sobre nada dos seus problemas também. Bota no Tinder aí, né? Bota no Tinder assim, faço terapia. Vai dar muito mais match. Muito mais. Você vai ver, as pessoas gostam de quem faz terapia. Né? Sim. Ô, Edivan, não sei se você lembra, né? Eu estudei com o Edivan na faculdade, né? Nós éramos amiguinhos. Diga-se de passagem, né? Quando a gente estudou em salas diferentes, em turmas diferentes, e quando juntou as turmas, o Giovanni, eu olhava pro Edivan e eu pensava assim, eu quero tanto ser amigo dele, ele parece ser tão legal, né? E aí, infelizmente, a gente realmente virou amigo, né? Porque eu podia ter amizade com alguém, sei lá, um herdeiro, alguma coisa assim. Mas o Edivan, pelo menos, ele é muito legal. Edivan, você percebia que tinha uma grande preocupação da galera quando estava se formando em que abordagem que ia seguir, né? Quase como se fosse você escolher uma religião, né? Eu vou ser o quê? Católico ou protestante? Né? Eu vou ser da Umbanda ou da Quimbanda? Brincadeiras à parte, Edivan, tenta explicar para o ouvinte o que é uma abordagem. Do seu jeitinho. Na psicologia, né? Uma abordagem na psicologia, não uma abordagem policial. O menino vem de Osasco, né? Não sei. Acredito que seja um pouquinho diferente, né? Essas duas abordagens, né? Sim, sim. Mas, então, quando você me trouxe essa situação aí, essa memória, né? Ótima memória da faculdade, das pessoas escolhendo a abordagem. E eu lembro, né, que tinha muito isso, né? Quando as pessoas chegaram a um ponto, eu sou de tal abordagem, eu sou dessa daqui. E começou a ter um pouquinho de rixa, né? Um pouquinho bastante, né? Assim, de rixa. Não, mas como assim você é dessa abordagem? Mas eu sou dessa e você é dessa? Eu falei, nossa, que negócio estranho. E o pessoal era literalmente como se fosse uma entre aspas, né? Guerra. E eu falei, era para ser assim mesmo? Eu ficava me perguntando, será que é para ser assim mesmo? Uma certa inimizade? Assim, óbvio que talvez a pessoa que esteja ouvindo aqui, eu estou talvez dando um pouco de ênfase nisso, né? Mas não era que as pessoas brigavam literalmente com isso, tá? Era só que havia um certo estranhamento quando alguém falava que era de uma certa abordagem. Era quase como se fosse um time, né? Um time de futebol, né? Eu sou da terapia cognitivo-comportamental, respeita a minha história. Eu sou da psicanálise. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha até o nome da minha clínica, que eu queria que fosse Divan do Edivan. Gente, genial! Esse nome aqui é genial para minha clínica. Eu vou ser um psicanalista. Aí, adorei a psicanálise, só que hoje, com o passar do tempo, eu fui aprendendo algumas coisas e hoje eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental. E para mim, o que muda nessas abordagens, né? O que é uma abordagem? É uma forma estrutural de você olhar para essas coisas, de você tentar entender essas situações de um certo paradigma um pouco mais estrutural. A psicanálise, por exemplo, ela vai ter um certo olhar para uma situação. Já a TCC, por exemplo, ou abordagens mais comportamentais, vão olhar de uma certa forma diferente. E isso vai ajudar para explicar isso para o paciente e para o próprio terapeuta de como ele deve abordar algumas coisas. Boa. É basicamente assim. E você, Giovanni? Giovanni, você tem abordagem na psicologia? Tem. Eu sou especialista em terapia cognitiva também. Então, tô no time dos ratinhos, né? Vamos falar. Ih, né? juntou três aqui, especialista da mesma. Cancela o podcast, porque agora a gente é parcial. A panelinha, já vamos ser acusados disso, hein? Cuidado, hein, galera? Ih, não. Eu tenho tive essa tendência, talvez quando a gente fala do debate de abordagens, eu colocaria 2 adendos importantes. Muito cuidado da escolha da sua abordagem não ser porque o seu professor é o seu professor preferido, você gosta muito dele, né? E eu quero ser como ele. E você pode ser como ele. Profissional ético, divertido, analítico, independente da sua abordagem. Então, eu vi esse movimento muito na faculdade da inspiração do professor
ser a única razão da sua decisão. E não precisa, nada precisa ser uma decisão eterna, né? Então também é outro ponto. Mas se você quer entender qual abordagem mais faz sentido para você naquele momento, com aquele sentido e conhecimento, se atende-se mais à epistemologia, à metodologia e no quanto você acredita naquela forma de se fazer ciência por trás. Aí começa um pouco das rixas, mas, por exemplo, se a TCC ela abraça mais a filosofia positivista, que é reflexos baseados em evidências, pô, você está trabalhando de uma certa forma também a sua visão e interpretação clínica. Assim, se você entende essa epistemologia como algo que vai fazer sentido para a sua clínica, aí você estuda a abordagem. Mesma coisa você vai entender para as teorias humanistas, fenomenologia, psicanalítica. Assim, entendendo os pressupostos, essas, vamos dizer, formas de se enxergar o mundo, que é onde você entende qual a melhor terapia você seguir, né? Então eu acho que se inspire no que as pessoas fazem, mas não seja exatamente aquela abordagem porque você gosta dele. E entendam mais sobre metodologia do que falar das terapias. As terapias só existem porque existe metodologia anterior. Então, se fosse para a gente ampliar a discussão, esse é um detalhe importante para se observar. E até um ponto aí interessante, né, Giovanni, você me falando aí me trouxe uma situação, né, que eu lembro que algumas pessoas na época, elas faziam isso, né, elas falavam assim, poxa, eu vou vou pegar essa abordagem aqui porque é de tal professor. E eu pensando, né, eu não sei, mas pô, por mais que o professor seja muito legal, ou a professora seja muito legal, e se lá na frente eu não gostar dessa abordagem? E o que eu pensava com alguns amigos? Eu não sei se o Rafa lembra dessa conversa que a gente teve, né? De vamos fazer um estágio em cada abordagem, né? Só para a gente experimentar determinadas situações, ver como que é o atendimento, se especializar um pouco, aprofundar um pouco o estudo, para a gente ter uma noção mesmo de como que é aquela abordagem. Porque, realmente, quando eu entrei, eu falava assim, poxa, eu vou ser psicanalista. Eu comprei alguns livros antes mesmo da faculdade. Aí falei, poxa, eu vou tentar entender isso aqui. Algumas coisas não entendi, foram um pouco complexas para mim de psicanálise. Aí depois, na faculdade, eu entendi. E eu entendi tanto que eu falei, poxa, talvez isso aqui não combine muito com a minha forma de pensar clinicamente. Então, por mais que eu goste muito da psicanálise, ainda leio muito também, mas eu falei, para a minha abordagem hoje, para a minha clínica, a comportamental, ela tem mais uma ligação com a minha forma de pensar. Eu consigo me ver clinicando na terapia cognitivo-comportamental. Agora, na psicanálise, eu não sei se isso é o que combina com a minha forma de agir. Legal. E aqui tem um pequeno ponto também, né, Divan? De maneira geral, vamos fazer autocrítica. Também é muito mais fácil a gente se familiarizar com a terapia cognitivo ou positivismo, porque é o método científico que a gente estuda desde 6 anos de idade. Se a gente for seguir alguma linha de como a nossa aprendizagem vai em grande parte para esse método científico, né? Então também é mais fácil o reconhecimento pelo nosso modus operandi de educação. Mas, e aí já ouvi isso de muitos colegas psicanalistas, né, que é justamente rompendo com essa lógica do ensino que estamos acostumados, que nós estamos dispostos a li esse artigo, entendi e concordei. O psicanalista não necessariamente. Tem coisas que você lê, mas ainda não te faz sentido. Tem o pressuposto da experiência de vida para você também interpretar o que aquelas palavras e aquela argumentação quer lhe passar, né? Então esses são os detalhes do que a gente diz sobre metodologias no fundo, né? Então aqui eu também acho que é um disclaimer importante, né? Galera, também temos que entender que é fácil tender por um lado, que é o que nós estudamos a vida inteira, né? Da mesma forma. É por isso que é bom tanto a questão do experimentar quando se aprofundar nos conteúdos, né? Para que você tenha uma noção do máximo de abordagens possíveis, né? Para você ver o que faz sentido ou não, o que está dentro do seu pensamento, né? Muito legal isso. Resgatando, né, aquela propaganda da nova skin feita acho que com Zeca Pagodinho ou com Leonardo, né? No começo ali dos anos 2000, que era experimenta. Resgatei memórias aqui de vocês, hein? Enfim. Não muito minhas, porque eu uso isso com uma certa frequência conversando com as pessoas. Eu adoro esse comercial aí, esse jargão, né? Do experimenta, né? Que
partindo do pressuposto de que tem tanta coisa no mundo que a gente pode experimentar, pode ser uma coisa positiva pra gente, legal, interessante, por que não a gente experimentar, sabe? A gente deve experimentar determinadas coisas, vai que aquilo faz muito bem pra gente, É um conceito de vida que pode colocar a gente em tanta coisa nova e quanta roubada também, Sim. né? Também, né? Por isso que tem que ter um pouco de noção, né? Noção e responsabilidade, né? Mas é um conceito muito bom. A gente falou aqui sobre abordagem e eu acho que um grande erro, eu vou estar talvez no polêmico, não sei, quando a gente está se formando, é a gente ficar na fixação do que abordagem eu vou escolher, né? Porque a abordagem, como a gente foi, né, aqui conversando, é essa forma de ver o ser humano, de interpretar o mundo, esse comportamento, ou seja lá como a gente vai chamar este se comportar dentro de cada visão, assim, né? As abordagens também, né, para quem vem muito de fora aí da psicologia, a gente tem diferentes autores em diferentes momentos do mundo que eles trazem essa interpretação, essa forma de ver o ser humano. Então, em algum momento, Freud, em Viena, no século XIX, ele, beleza, estudou algumas coisas, ele falou, existem conteúdos inconscientes, vamos chamar assim, né? Numa época ali um pouco mais para frente, só que já nos Estados Unidos, já no século XX, a gente tem o Skinner. Nossa, me fugiu o nome do Skinner, um dos deuses aí, né? Do panteão dos pais da psicologia, né? Mas tem o Skinner já numa visão totalmente diferente, ao invés de olhar ali para algo inconsciente, buscando mais evidências e elaborando a teoria dele. Mas enfim, você pensando ou não a visão de mundo que você quer ter, quando você se forma e você tem de fato interesse em trabalhar com psicologia, eu acho que é importante a pessoa também pensar assim, aonde eu quero aplicar este tipo de conhecimento? Porque quando a gente já pensa em aplicação, todas as abordagens meio que vai servir para tudo. Claro que umas são muito chamativas, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, da nossa aqui, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem cheiro, tem cara de trabalho clínico, né? De tratamento, de psicoterapia individual ou em grupo, que seja, né? A psicanálise também, de alguma forma, ela começa como uma interpretação social geral, passa pela clínica, depois ela volta para esse social como um todo, mas as abordagens sendo bem utilizadas, elas, e de forma ética, elas vão servir para tudo. Mas beleza, tu quer trabalhar onde? Eu acho que aqui está o coração do podcast, né? Que ao invés de pensar que abordagem que eu vou ter, é pensar no que eu quero trabalhar, que foi a pergunta que eu fiz primeiro pro Giovanni e pro Edvan, né? E traz muito mais questões filosóficas do que abordagem, porque a abordagem a gente pode mudar de aplicação de trabalho no futuro, né? Mas a abordagem também, não gostou dessa? Muda. Tem uma amiga nossa, amiga do Edvan, que tá na terceira aí já, né? Tá se adaptando, bom. Né? Sim. Você falando isso daí, Rafa, eu lembro que na minha especialização lá de TCC tinha vários psicólogos que vinham de outras abordagens que não eram nada comportamentais. E isso agregava muito conhecimento, às vezes até a forma de questionar certos aprendizados, certos questionamentos que eles traziam isso, e enriqueceu muito a forma de eles trabalharem no processo deles, né? Então, até isso pode ser muito interessante, né? Por isso que é legal aquele tema, né? Do experimenta, né? Conheça outras abordagens, né? Isso pode enriquecer muito o seu conteúdo. Boa. E aí, pensando por essa linha, né? Giovanni, você que é uma pessoa, um psicólogo e alguém formado em psicologia, né? Que não se resume só a isso. Você sabe me dizer o que só psicólogo pode fazer nessa vida? Só psicólogo pode. Porque se a gente pensa assim, quem que pode assinar um projeto de engenharia, né, de uma obra? É só o engenheiro civil que pode. Só ele. E se for de uma obra pequena, acho que arquiteto pode também. Ou o contrário, né? Acho que o engenheiro civil pode assinar de arquiteto, né? Mas não é um podcast de arquitetura, vão me perdoar se eu tô errado. Mas o que só psicólogo pode fazer? Além de ser legal. Só psicólogo pode ser legal nessa vida. Uma coisa que só o psicólogo pode fazer é reclamar da sua anuidade com o CFP. Esse aí só ele pode. Tá no código de ética isso aí, sabia? Só a gente pode. Brincadeiras à parte, né? E tem que pagar, o conselho vai ter as suas competências também. O que eu entendo que é o marco que caracteriza a nossa profissão em relação a terapeutas, vamos supor que esse é o nome genérico que não caracteriza como psicólogo,
é a exclusividade como testes psicológicos, né? Nós temos o nosso site ali, o SATEPSI, que fala dos testes validados, desvalidados, e esse talvez é o grande marco de que podemos sim avaliar pessoas, podemos sim dar diagnóstico para as pessoas, né? E temos técnicas e métricas, métricas, eu que não queria matemática, né? Para poder avaliar pessoas, né? E aqui a gente vai falar, inclusive, de testes validados que não estão abrangendo somente as teorias comportamentais positivistas. Não, tem muito psicanalista que manja muito de teste, que sabe que essa é a parte que traz uma grande credibilidade para a nossa classe, né? Então, além o dessa Rorschach, né? O Rorschach é um teste bem inspirado na psicanálise, não é? Na forma interpretativa das imagens, por exemplo. Sim, eu não sei se hoje ele é considerado um teste validado pelo nosso SATEP, se tem que considerar, mas nós temos, por exemplo, o HTP, House Tree Person, né? Para justamente fazer uma visão dessa construção para a psicoterapia infantil. Pô, teste completamente projetivo, tá aí um bom nome, né? Testes projetivos para ter essa visão da subjetividade e uma outra forma de metrificação menos quantitativa, né? Então esse é um marco muito importante que não serve somente para a clínica, né? Empresas utilizam de muitos testes, escolas podem utilizar desses testes. Então a sua aplicação, cara, base da sua criatividade, de onde você entende que a coleta dessas informações pode colaborar no seu desenvolvimento de trabalho. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. E eu acho que é uma coisa que às vezes o psicólogo ignora, porque é uma ferramenta que ela é só nossa, só psicólogos podem aplicar testes psicológicos, e a gente não busca saber como é que funciona, a gente tem uma variedade bem grande, e óbvio, né? E atrás dos que são de fato validados. E aí uma curiosidade, a gente tem uma categoria desses testes, que a gente não chama de teste, né, de avaliação psicológica, a gente chama de instrumentos, e alguns instrumentos outros profissionais podem utilizar também, né? Que são os instrumentos não privativos do psicólogo. E aí tem um exemplo que eu acho que muita gente pode reconhecer, que chama o baralho das emoções, que tem umas cartinhas do tarô do seu dia, né, praticamente. Gente, não é tarô, é uma brincadeira, né? Mas você puxa a carta, tem uma interpretação, você pode junto com o profissional que está ali junto com você. Mas eu trago isso, né, o que só psicólogo pode fazer, além dos testes, é ser psicólogo. E não é o ser, tipo assim, da forma filosófica, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem um profissional que ele se chama psicólogo do trânsito, ou psicólogo que, né, que ele trabalha ali para habilitação de veículos para as pessoas. Se chama psicólogo, só psicólogos podem. Parece tão óbvio isso, né? Mas é só aí que funciona. Porque, por exemplo, psicoterapia ainda não é uma prática exclusiva de psicólogos. Então, você que é outro tipo de profissional, você quer aplicar psicoterapia, você ainda pode. Eu, Rafael Cerqueira, nossa, eu tenho 500 ressalvas com isso, eu acho que não deveria ser bem assim, mas eu também não boto só na mão do psicólogo que deveria, né, ter essa atribuição, mas já fica aí, né? Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu queria trabalhar com crianças, né, trabalhar com reabilitação, alguma coisa ali, então eu vou me formar em psicologia? Pode. Você pode se formar diretamente em neurociência, você pode ser pedagogo e fazer uma especialização, né? Essa forma terapêutica, ela não é exclusiva dos psicólogos. Claro que aí você perde os testes, né? Então vamos puxar pro nosso time aqui, né? É muito legal ser psicólogo, gente. E a anuidade não é tão alta comparada a outras profissões. Edivano, você falou que você fez uma especialização, mas em quê? Olha só, em psicanálise, brincadeira, em terapia cognitivo-comportamental. E você pode receber um título do Conselho Federal de Psicologia de terapeuta cognitivo-comportamental oficial? Sim. Pode não. Então, desde que eu aplique dentro lá do conselho, para ver se eu fazendo essa prova, eu estou apto para fazer isso. Pelo menos é basicamente isso, não é? Na pegadinha, você acertou.
Tá, quis te que testar. susto, eu já falei, como assim? É que na verdade é assim, né? Quando a gente se forma e a gente pensa, né, que especialidade que eu vou ter, acho que para o psicólogo que está se formando, para quem talvez veio de fora, vai fazer uma pesquisa no Google, assim por cima, a gente acha uma lista oficial de títulos que o psicólogo pode ter. E esses títulos quer dizer que o Conselho Federal de Psicologia brasileiro, ele reconhece, depois de uma prova e depois de você juntar uns documentos, né? Por exemplo, você tem que ter algum tipo de especialização e experiência nessa área, que você pode ter esse título. Então, o Edivan, ele pode prestar a prova e ter o título de psicologia em saúde, por exemplo, né? Ou de psicólogo clínico, né? Com essa especialidade de terapia cognitivo-comportamental que ele fez, mais a experiência dele. Esse título, ele é uma forma, né, da gente atestar, do Conselho Federal atestar, mas não quer dizer que a gente pode ser especialista em outras coisas que o Conselho não está validando, né? Por exemplo, a gente pode falar assim, eu tenho especialidade em cuidados de ansiedade com trabalhos em grupos. Quer dizer que eu me especializei, eu fiz muitos cursos, eu tive muita experiência nessa área. E a gente pode falar isso? Pode. Mas reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente tem 13 especialidades de título. Você tem especialidade de algum título, Giovanni? Eu também tenho, assim, a especialização, né, pós-graduação em terapia cognitivo, né? Mas a busca por título, não sei lá se eu preciso disso, sabe? Você conhece alguém que tem um título? Só o meu cruzeiro que tá voltando aí tem título. Não, psicólogo com título. Né? Lá, eu também não. Não tem uma Libertadores, não tem nada, né? Não tem nada, velho. Eu gosto de trazer Eu não tô falando do Cruzeiro, não. Desculpa se eu tô ofendendo cruzeirenses aqui, né? Mas eu gosto de trazer isso também para não confundir as pessoas que estão se formando e pensando, não, eu vou correr atrás de fazer a especialidade porque eu preciso tirar o título. Gente, de Conselho Federal, que me desculpe também, mas poucas pessoas correm atrás disso. Na prática, a sua experiência, o seu currículo, as pessoas que te indicam, dependendo para algum tipo de trabalho, isso vai ditar. Mas fica aí de exemplo, né? Que a gente tem a titulação, por exemplo, de psicologia escolar ou educacional, o psicólogo organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte. Eu vou parar de falar psicologia porque tudo é psicologia. A clínica, hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, psicologia da saúde e avaliação psicológica. Eu, por exemplo, eu poderia tirar o de psicologia educacional ou escolar, porque eu tenho, né, uma pós em educação e suas tecnologias, tenho também a pós em terapia cognitivo-comportamental e eu tenho experiência comprovada em avaliação psicológica. Corri atrás de algum título desses? Não, mas a vida que segue, né? Vida que segue, quem sabe um dia. E, Rafa, o que eu vejo também bastante é que a especialização que a gente faz, né, não a busca pelo título, a especialização é uma forma mais de conhecimento para que a gente possa aplicar isso no nosso trabalho, né, na nossa clínica, né? Pelo menos as pessoas que já falaram comigo sobre isso, sobre especialização, eu vejo muito uma demanda delas em como é que eu vou atender, o que eu vou atender, qual abordagem que eu vou aqui aplicar os conhecimentos aprofundados, né? Então a grande preocupação da maioria dos psicólogos que eu vejo é isso, né? É como que eu vou aprofundar o atendimento, em qual abordagem. A faculdade, ela dá uma certa formação pra gente, uma noção, uma boa noção, mas a gente precisa de um aprofundamento, né? Por isso que a gente, pelo menos no meu caso, no caso das pessoas que eu falei, que elas querem um aprofundamento naquela abordagem, né? Então elas querem mais ferramentas para trabalhar dentro da clínica, né? É por isso que a maioria das pessoas busca essa especialização. Boa. E vou fazer a pergunta aqui. Giovanni, você se formou psicólogo, muitos amiguinhos psicólogos e psicólogas, se você não era uma pessoa extremamente antissocial na sua formação, o que você vê a galera trabalhando, né? Quando você vê a galera que se formou com você, outros profissionais que você conhece, o que geralmente o pessoal está fazendo no seu círculo social? Cara, acho que dá para dizer que 60% vai para a clínica, 20% organizacional, 5% esporte. Isso aí é muito massa. Tem uma amiga que fez esporte, achei assim sensacional a troca de ideia que
até pra gente expandir, né? Então é muito legal ver quem rompe com o estereótipo, né? E sai da psicologia, né? A porcentagem restante sai da psicologia, não fez nada. Acho que isso também tem que entrar na equação, né? Sim. Agora, Edivan, vamos pegar o cara que não gostava de matemática. Ele entrou no curso de humanas e eu fiz uma pergunta simples e ele me respondeu com porcentagem. Caramba! Para você ver como muda, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Por isso, gente, se você tá numa abordagem que você não gosta, muda. Você tá numa atuação profissional que você não gosta, muda. Vem, ó, Psicoclub. Assina aí, você vai fazer, vai ter uma porrada de conteúdo, você vai poder experimentar, que a gente falou tanto aqui, o experimenta. Aí sim você vai ver, vou para outro lugar aqui. Olha o Giovanni. O Giovanni é o rei dos números agora, né? Eu acho que é muito a perspectiva do sentido que a gente citou, né? Números durante ensino fundamental médio não me fazia sentido. Agora, hoje, me fazem ter uma visão um pouquinho... Não sou especialista em números, mas alguma coisa já me faz sentido dominar, entender, analisar, né? Acho que é muito sobre isso que o nosso direcionamento profissional tem que fazer também. O que te faz sentido, né? Para você argumentar, para você interpretar e trazer qualidade, seja lá para qual sua área de atuação. Agora duvido que o Giovanni usa Bhaskara. Isso ele não usa. Isso eu continuo não usando e não Isso entendendo. eu queria... Assim, matemáticos que estão nos ouvindo, manda aí nas nossas redes sociais. Dá para comentar em algumas plataformas de podcast, né? Tirando, tipo assim, o cálculo de uma parábola. Eu não vou fazer isso no meu dia a dia. Então por que eu aprendi? Né? Mas beleza, ok. Reclamação feita. Edivan, aonde você vê a galera utilizando psicologia no seu dia a dia? Olha, Rafa, você tá falando desse tipo de pergunta aí, é muito legal. Porque assim... Quando a gente se formou, né, eu lembro que a maioria das pessoas foram tudo pra clínica, né? Todo mundo foi pra clínica. A clínica abraça todo mundo, é uma grande mãe, né? Uma pessoa foi pra hospitalar, ou uma outra pessoa foi pra organizacional, e eu só lembro desses dois números. O grande restante da sala foi tudo pra clínica, né? E eu acho isso muito engraçado, né? Porque, poxa, é como se só tivesse clínica, né? Não tem outra abordagem, né? Recentemente eu tô querendo me especializar um pouco na questão da psicologia jurídica, né? Mas ainda tô bem recente nesse tema também, porque eu achei interessante as pesquisas que eu fiz, né? Mas ainda é uma coisa muito recente para mim. Legal. Estava eu olhando números. Olha aí, números eu sempre gostei. Eu não falo que eu sou de exatas, mas eu adoro análise de dados, né? Depois que eu descobri para que serve um monte de números, de coisas que a gente consegue colher e interpretar, eu amo isso. Né? Tem um nome chique, né, que é o Big Data, né? Quando a gente junta muitos dados aí para fazer interpretações sobre alguma coisa. Mas enfim, eu estava olhando alguns dados e eu vi que as pessoas, quando se formam em psicologia, de fato, né, a leitura do Giovanni e do Edivan, a leitura pessoal deles refletem a verdade, a maioria vai para a psicologia clínica, mas com o tempo a gente vai sendo absorvido pela vida e por outras profissões. Então, por exemplo, a área hospitalar, né, um psicólogo que atua dentro de um hospital, dentro de um ambiente de saúde, seja particular ou do SUS, isso é uma abordagem muito grande, e aí não necessariamente a pessoa faz a psicoterapia no hospital, mas pode se fazer também, né? Mas tem o acolhimento, tem alguns outros trabalhos relacionados à saúde multidisciplinares que se faz. Eu fiz um estágio num hospital no qual eu auxiliava no atendimento de pacientes coronarianos, né? Que tiveram algum tipo de infarto. Coronariano é uma palavra muito engraçada. Né? Parece que ele veio do planeta Coronárias, né? Mas na verdade ele só teve um infarto e teve que fazer uma ponte de safena ou colocar a molinha lá no coração, né? E era um trabalho que eu não fazia psicoterapia de fato com os pacientes, mas fazia alguma coisa. Tem o que o Edivan falou, né? De psicologia jurídica, na qual você pode trabalhar num fórum ou trabalhar de forma particular fazendo laudos aí, né? Sob demanda de pessoas, de terceiros, ou trabalhar auxiliando o juiz, se você trabalha direto, né? Para a parte de justiça. A gente tem, né, de tanta coisa que a gente foi falando. Eu, por exemplo, olha aí, eu não vou me usar de exemplo, né? Eu trabalhei muitos anos em institutos educacionais. Eu acho que aqui vai o grande pulo do gato, que quando a gente quer trabalhar com psicologia, muitas funções não têm nome de psicólogo.
lá. Então a gente falou assim, pô, me formei psicólogo e eu não vou ser psicólogo. Giovanni comentou, muita gente vai para organizacional, só que a função da pessoa às vezes não é de psicólogo lá dentro. É tipo analista de RH. Analista é o nome, né? É analista de recursos humanos, é analista de gente e gestão. Eu, por exemplo, comecei como analista de educação, analista de jornada de estudantes. Tem a pessoa que trabalha como orientador profissional, orientador pedagógico, mesmo não sendo pedagogo, né? Então, acho que explorar esses nomes e como que a gente, com a psicologia, a gente se encaixa nesses ambientes. Porque se você só correr atrás de ser psicólogo, é muito complicado. Aí sim vai ser limitado e tu não vai trabalhar com nada. No começo, depois você arruma uma especialização, fica tudo mais fácil, né? Por exemplo, você, Giovanni, você usa psicologia no seu trabalho? Uso. Vamos dizer, eu estou fazendo uma transição de carreira, eu estava atuando como head de pessoas na Psicomanager, então é um trabalho muito voltado para clima organizacional, né? Entender como as pessoas estão satisfeitas na empresa, mas, além disso, o desenho de projetos estratégicos para trazer alta performance para o time. Beleza. Mas eu também tenho que ter proximidade e entender quais são os desafios dos líderes com as suas respectivas equipes, como dar um feedback difícil, como ter uma conversa difícil. E, cara, eu sou psicólogo a todos esses momentos, para entender onde está a dor, para entender como a gente pode solucionar um problema, em oferecer minha escuta, em ser empático e imparcial com a discussão que esteja acontecendo, né? Eu não estou ali para defender o líder ou o liderado, eu estou ali para garantir que a justiça pode estar acontecendo naquela discussão e que o manejo, a liderança seja empática, né? Empática e desenvolvedora. Então, nós nunca deixamos de ser psicólogos, né? Mesmo que a nossa função ou atribuição ela possa colocar algumas entrelinhas no descritivo de cargo. Boa. Edivan, você hoje é só psicólogo clínico, mas eu tenho aqui porque, né, meus investigadores investigaram a sua vida, né? Meus detetives, e você trabalhou em outras grandes corporações de comunicação que não vamos citar o nome, né? E você usava psicologia de alguma forma naquele trabalho chatíssimo que você tinha? Diga-se de passagem, né? Ainda bem que você se tornou psicólogo. Sim. Então, usava, não tanto, porque eu não tinha tanta liberdade para usar tanto da psicologia, mas sempre que era possível, sim, Rafa, fazendo alguma análise de status das pessoas, conversando com elas, para ver se eu podia entender algumas questões dela, ajudando elas, auxiliando elas em algumas questões, mas sempre como que eu posso fazer? Com uma liberdade muito, muito limitada, se é que a gente pode falar que isso era liberdade, né? Mas usava, pouquíssimo, mas usava. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se vou pra Freud ou pra TCC? Boa, né? Muito boa. Não, mas é que eu sempre gosto de pegar isso porque existe uma síndrome do motorista de Uber que é o seguinte, não sei se vocês conhecem a síndrome do motorista de Uber, eu acabei de inventar, claro que vocês não conhecem, mas a pessoa ela tem uma formação e aí ela não trabalha com o nome da profissão que ela se formou, porque formação é o nome do curso. Tipo assim, psicologia é o nome do curso. A profissão tem vários nomes. Nós podemos ser psicólogos, mas com o mesmo conhecimento que eu tive na faculdade de psicologia, eu também fui analista de educação. O Giovanni é head era head, né? De pessoas. De RH, de pessoas. Eu vou mudar, não gosto de head não, viu? Nome em inglês. Não, sabe o que eu... Porque parece que ele era o cabeça. Era o cabeça das pessoas, cabeça da área. Mas que bom, né? As pessoas têm que ter cabeça, né? Sim, é bom. Mas estava ali na gerência e diretoria da área de recursos humanos. Né? É uma boa interpretação, vai. Enfim, mas acho que tem isso também. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano se formou em não sei o quê e é Uber. Deixa a pessoa, né? Formação, gente, é uma coisa, trabalho é completamente diferente, né? Eu acho que às vezes tem isso, tipo, nossa, mas eu me formei psicólogo e eu vou ser, né, trabalhar no RH? Vai. Por que não? Se você está utilizando o conhecimento, aquilo que você ama. Agora sim, se você de fato tem uma posição como psicólogo ou psicóloga que você quer assumir,
Aí você luta por isso, ok. Mas você ficar triste pela tristeza? Não, porque a maioria das vagas, gente, ou é analista de alguma coisa, você vai começar, ou é agente de não sei das quantas, né? Se você vai, por exemplo, trabalhar no terceiro setor com a área da psicologia social, raramente você vai ser chamado de psicólogo social. Você vai ser agente de pessoas, assistente de não sei das quantas, e tu ganha até que bem, né? Tem uma colega que se formou comigo, que ela começou assistente num projeto social e ela fazia o trabalho como psicóloga, né? Ela recebia pessoas que cometeram crimes de pequeno impacto social, ela desenvolvia um programa, né, de reabilitação para essas pessoas, para que elas não fossem presas, mas que elas cumprissem a pena de alguma forma e devolvessem para a sociedade algum tipo de trabalho, né? Tem pessoas que trabalham como agentes em instituições também com pessoas em algum tipo de vulnerabilidade social, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, ou a gente quando fala de pessoas em situação de rua, eu trabalho, né, numa organização que a gente ensina programação para pessoas pretas, né, indígenas. Então, tanta coisa legal que a gente pode fazer e que às vezes a gente está se limitando com o nome, mas eu queria ser psicólogo X, psicóloga X, né? Gente, aprende a usar o conhecimento para muita coisa. Uma coisa que eu estava pensando aqui, né, sobre essas diversas especializações que a gente pode ter dentro da psicologia, né, que a maioria dos psicólogos realmente eles vão para a área clínica, né, a gente já viu isso por nossa experiência conversando com pessoas, com os dados que você trouxe para a gente, e um ponto que talvez seja interessante ressaltar, né, que começou pela parte clínica, ok, comece por ela, tudo bem, mas se aparecer alguma oportunidade para trabalhar em outra área, tente experimentar, vai que você gosta, vai que seja interessante para você, né? Não é só por causa que, poxa, minha paixão sempre foi psicologia clínica. Se aparecer em outra área, uma vaga interessante, algo que você talvez queira experimentar para ver, vai se for legal, vai se for alguma coisa que você fala, poxa, me encontrei aqui nessa área, uma área que talvez eu tivesse tanto preconceito anteriormente, e agora você experimentando ela, quem sabe você pode encontrar determinadas características que podem chamar muito sua atenção, né? Então, sabe, experimente, se permita. A palavrinha do psicólogo, né? Se permita. Se permita, se permita. Se permita. Como você falou, agora eu vou fazer a pergunta primeiro pro Giovanni. Giovanni, vamos supor que você tem 1 milhãozinho aí, né? 1 milhão é pouco hoje em dia, vamos lá. Você tem 5 milhões de reais e eu dou na sua mão para você fazer qualquer coisa, desde que seja com psicologia. O que você gostaria de fazer? Pô, eu que assim, penso muito nessa questão de psicologia e inovação, né? O que fazer com investimentos desse tamanho, né? Eu acho que daria para eu consolidar uma clínica e ter psicólogos que trabalhem de acordo com as diretrizes que a nossa cultura for desenvolvida. Eu acredito que existe muita margem de inovação, então possivelmente eu também trabalharia com investimento em tecnologias. Nós temos diversas possibilidades que o nosso mercado ainda não olhou sobre isso, né? Nós temos soluções para psicólogos do trânsito que possam formalizar, profissionar, chutando o nome, né? Uma solução que um sistema pode atualizar e melhorar essa profissão. Nós temos tantas áreas de atuação que sofrem por dores específicas, eu acho que ninguém olha por isso. Eu acho que com 5 milhões eu ia desenhar muito projeto pensando nessas diversas categorias dentro da psicologia, utilizando até um termo RH, né? Dentro dos subsistemas de psicologia, que eu acho que tinha muita coisa a ser feita. Tem muito produto bom que poderia colaborar muito com a classe. Boa. Nossa, o Rafa, já me antecipando, né? Nossa, com 5 milhões, Rafa, com um investimento desse tamanho, dá para fazer muita coisa, né? Como o Giovanni disse muito bem, né? Uma clínica de atendimento também seria muito bacana, mas não só atendimento clínico, talvez uma escola de cursos de formação tanto para psicólogos quanto para não psicólogos, porque eu fico pensando, né, Rafa, naquele sufoco que a gente passou no começo da formação, né? O que eu faço? O que a gente faz? Porque hoje, entre aspas, talvez esteja um pouco mais... Eu não sei se a palavra certa é fácil, mas por falta de palavra melhor, vamos usar isso. Se você abre hoje a internet, tem vários cursos para você fazer isso, cursos que, em até certo ponto, podem ser muito interessantes,
Mas eu fico imaginando naquela época, não tinha tanto isso, né? Não tinha psicólogos falando, o que você faz aqui? Então eu falo, poxa, isso talvez ainda seja uma questão que possa ser trabalhada, possa ser ainda aprimorada muito mais. Então, talvez isso, né? Investir em uma escola de cursos, em alguma coisa nesse sentido. Eu gosto dessa pergunta do 5 milhões, 1 milhão, alguma coisa assim, recursos ilimitados. Porque faz a gente ser criativo e a gente sair de uma posição, às vezes, conformista. E beleza, vai ter coisas que a gente precisa, de fato, de muito investimento, mas eu acho que faz a gente pensar um pouco na gente, o que a gente gosta, o que a gente quer, de fato, realizar, né? Porque quando a gente tem liberdade financeira nessa brincadeira, a gente sonha. Então, sei lá, às vezes eu fico pensando assim, nossa, se eu ganhasse muito dinheiro, eu podia só jogar videogame ou fazer alguma coisa com videogame, que é uma coisa que eu gosto. Sabe o que eu já pensei em fazer? Se eu tivesse 5 milhões, eu ia tentar juntar um grupo de desenvolvedores e fazer jogos que eles sejam divertidos ao mesmo tempo com fatores terapêuticos, né? Pro ouvinte, né? Tem um jogo que se chama Celeste. É um jogo bem baratinho, né? Tem pra tudo quanto é plataforma hoje em dia. E aí, pixel art linda, né? Maravilhosa. E tem um momento do jogo, mas é um momento só, né? Que a personagem ela tem uma crise de ansiedade e alguém no jogo ensina ela a passar pelo momento de crise de ansiedade com uma técnica totalmente plausível para o nosso dia a dia. E aí eu gostaria de criar uma ferramenta dessa de, entre aspas, entretenimento, que tivesse mais elementos desse para a gente lidar com questões de saúde mental no dia a dia. Aí eu fico pensando, mas aí por que serve esse negócio? Eu não tenho dinheiro para fazer um jogo, para fazer um grupo de desenvolvedores, porque eu sei que isso seria caríssimo, né? Mas hoje onde eu trabalho, eu tenho conhecimento e eu posso ensinar as pessoas do meu time a passarem por um momento de uma crise de ansiedade, né? Às vezes num cafezinho, no momento ali onde eu trabalho, a gente deixa às vezes um espacinho que as pessoas podem ensinar alguma coisa assim, né, aleatória, ou então eu como profissional autônomo, caramba, sabe quem deve passar por crise de ansiedade? O atleta que vai numa competição. Então eu podia ir numa academia e oferecer pra galera do jiu-jitsu, né? Vamos fazer um grupo terapêutico aqui. Beleza, eu não tenho 5 milhões, mas eu posso. São coisas que às vezes, assim, quando a gente tem liberdade de pensamento, a gente se torna mais criativo em relação àquilo que a gente quer, né, de fato como profissão. O Giovanni, por exemplo, ele não tem o grupo de psicólogos dele, mas ele pode na clínica dele aperfeiçoar isso até que você falou, essa cultura, essa forma de atendimento cada vez mais e botar em prática, né? Uhum. E Rafael, vamos expandir essa criatividade conforme você citou. Se um dos seus sonhos é dirigir um jogo, mas você não tem 5 milhões, cara, você pode pensar em ser roteirista. Eu sou roteirista e eu submeto a história que eu pensei para algum grupo de desenvolvedores, para algum grupo de investidores, né? E aí, olha só, ele não estaria sendo psicólogo, mas ele está usando da psicologia. É muito disso que a gente está falando, né, gente? Expansão de horizontes, né? Nós somos os responsáveis pela nossa carreira e a nossa trajetória, né? Então vamos viver com liberdade e criatividade, que é onde a gente, vamos dizer, tira novas ideias, né? De fato. Sim. E até isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é falando sobre a psicologia, sobre os termos da psicologia, e isso já é, em parte, um pouco disso também, né? Muito bom. Acho que a gente conseguiu abordar aí, né? Se nos formamos e nos desesperamos. Edivan, vou falar para você que o seu sonho, né, de poder formar psicólogos com qualidade, ele já é uma realidade no psico.club. Acessa lá, conteúdo demais pra gente. Pra gente ir pro final, a gente vai pegar o nosso convidado Giovanni aqui. E Giovanni, você sabe o que é um pensamento invasivo, um pensamento intrusivo? Você deve saber, você é da TCC. Está muito em alta, né? Isso tem sido muito falado, infelizmente, né? Então sim, sei sim. Mas o pensamento invasivo é um pensamento muito literalmente, né? É algo que invade a sua cabeça, uma ideia que ela pode não pertencer a você. Mas ela apareceu, ela foi rápida. E aí eu podia fazer com você um bate-bola jogo rápido, mas como eu não sou a Marília Gabriela, eu não sou o Jô Soares, eu sou o Rafael Cerqueira, a gente vai fazer o momento pensamento invasivo. Pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos, pensamentos intrusivos. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder muito rápido, tá? Que é isso, é o pensamento que invade a sua cabeça. Se a gente for citar a TCC, né?
o nosso pensamento automático, né? O que vem aí na ponta da maravilha. língua, né? Ansioso para fazer essa brincadeira com um psicanalista bem lacaniano, né? E a gente vai começar um podcast novo daqui para frente, ou não, né? Porque ele pode me fazer um corte, né? Piadas lacanianas. Mas vamos lá, Giovanni. Giovanni, me indica um livro. Bom, o último que eu estou lendo é sobre não monogamia, então vou recomendá-lo. Novas Formas de Amar. Então tem algo que tem estudado muito, tem vivido isso também, então acho que é importante a gente olhar para a história da construção do amor. Sensacional. Ô, Giovanni, me fala, o que é a coisa mais valiosa que você já aprendeu? Cara, eu acho que o feito é melhor do que perfeito. E acho que é não negar oportunidades únicas. A gente não pode ter medo, cara, da construção dessa nossa carreira e começar. Tem que começar. Quando a gente espera estar tudo preparado, nós nunca estamos preparados. Eu preciso de uma pós-graduação para começar a ser psicólogo clínico. Não, você já é psicólogo. Você só vai adquirir conhecimento fazendo, né? Você tem que se arriscar. Então, eu diria que são essas duas questões. Não perca as oportunidades que apareçam e antes feito do que perfeito. Perfeito não existe, galera. Maravilha. E por último, você entrou numa máquina do tempo e viu o pequeno Giovanni de 15 anos. O que tu diz pra ele? Vale a pena, cara. Vale a pena o que você sofreu lá atrás, os julgamentos da sua escolha. Você tem uma boa vida, você tem repertório, você se desenvolveu. Vale a pena, pode seguir. Maravilha. Pode seguir. Se eu volto pro Rafael de 15 anos, eu falo que ele tem repertório, na época eu tocava violão e guitarra, eu ia pensar, nossa, devo estar no 15º álbum. Certeza, né? Eu tenho repertório. Bom, se fosse, vai que der certo também esse conselho, você também virasse guitarrista, né? Nossa, como guitarrista eu sou um excelente psicólogo. Muito bom! Nossa, vamos nos despedir deste momento, mas antes, a gente vai ter o quadro aqui, Reforço Positivo. Reforço positivo. O que é o reforço positivo na análise do comportamento? Um reforço positivo é quando a gente tem uma consequência que aumenta a frequência de uma resposta. Ou seja, você que está ouvindo a gente, se você tem uma consequência, né, um desfecho que reforça que você ouça esse podcast de novo, vai ser maravilhoso, né? Você está sendo reforçado positivamente a continuar com a gente em outros podcasts, né? E aí, Edivan, o que aconteceu? O que a gente falou nesse podcast aqui? Faz um resumo para a pessoa, para ela poder, tipo assim, é por isso que eu volto no próximo. Vamos lá. Primeiro, é para ter uma análise bem interessante, né, de que as possibilidades que a gente tenta na faculdade é tentar o máximo de possibilidades, né? Basicamente é não ter medo, é experimentar. Não ficar só atrelado, só fixado em uma situação específica, mas estar aberto a várias possibilidades, né? A faculdade é um ótimo período para a gente, como que é aquela frase clichê? Abrir a mente para novos conhecimentos, novas possibilidades. Apesar de ser clichê, é uma ótima frase, é um período que você precisa, literalmente, estar aberto a tentar coisas diferentes, a não repetir conhecimentos. Chegar lá com um pensamento, se aprofunde, tente. O medo, ele vai te impedir de muita coisa, então experimenta, que é a frase que eu adoro, experimente. Psicologia é fantástica, é sensacional. A carreira que você escolheu também é sensacional. Eu prefiro psicologia. Mas são todas profissões excelentes. A gente, na arte do podcast, a gente podia colocar o Zeca Pagodinho com a cabeça tipo, com aquele chapéu de formando, sabe? E ele experimentando, tipo, uma graduação, alguma coisa assim, né? E aí as pessoas não vão entender nada, mas aí quando elas ouvirem até aqui, elas vão falar assim, é por isso que o Zeca tá lá. Todo mundo gosta do Zeca, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Dá 5 estrelas, gostei. Na plataforma que você está ouvindo a gente aí de podcasts, avalia bem a gente, manda alguma coisa, segue a gente em todas as redes sociais, que vai estar na descrição aqui do podcast também, não só as nossas pessoais, mas como a Voz da Psicologia e do Psicoclub também. A gente se vê no próximo podcast, se o mundo não acabar igual acabou para os dinossauros. Esse podcast foi editado por Lucky Robot.